Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Eu quero, na edição deste programa de hoje, abordar um assunto que está sendo vigente, que é a questão da Semana Santa. E as pessoas, muitas delas, aproveitam esse período, já que há nele um feriadão, para ir à praia, ir à roça, descansar, enfim, passear, fazer turismo, sem perceber o que existe no contexto da Semana Santa. Qual o seu fundamento? Para que serve a Semana Santa? O que é que ela pode nos propiciar de consciência, de informação? A Semana Santa serve para que nós lembremos do sacrifício, da renúncia, da doação que Deus, através do seu primogênito Jesus, nos concedeu para que nós tivéssemos salvação. E é justamente a imolação, a tortura, a violência exagerada a que submeteram Jesus, que deve nos fazer ser resilientes, ter esperança, ter fé, solidariedade, empatia. É preciso que nós vejamos todo o ocorrido com Jesus como um ensinamento prático de vida, de humanidade. Porque o sacrifício de Jesus não está somente no contexto espiritual, religioso, de crença. Está numa questão de você assimilar até que ponto a pessoa pode se doar, se dedicar por amor ou por uma causa. A causa de Jesus foi a salvação da humanidade. Ele era um predestinado, tinha uma capacidade extraordinária de operar milagres que aos olhos humanos seriam inimagináveis, tanto que ele ressuscitou e não foi somente Lázaro, tanto que ele curou leprosos e não foram somente os 10, tanto que ele fez mancos andarem, cegos enxergarem. Foram milagres que deveriam ser suficientes para as pessoas que testemunharam, que viram gritar diante de Pôncio Pilato Jesus Cristo e não Barrabás. Aí vem uma outra contextualização da Semana Santa que nos deve fazer refletir sobre o ocorrido. Porque a gente sempre vê a Semana Santa como o momento de sacrifício de Jesus, o momento em que o ser humano Jesus Cristo foi chicoteado, foi furado, foi torturado e morto, para se transformar, enfim, num ser espiritual, num Deus. Porque do outro lado estava Barrabás. E houve um plebiscito, houve uma eleição, antes temida por Herodes e Caifás. Ambos passaram a bola para ser chutada pelo Pôncio Pilato. Pôncio Pilato também muito acovardado, porque os três tinham dúvidas e não queriam arriscar. Ficou um passando para o outro. Chegou a situação até as mãos de Pôncio Pilato e ele jogou a bola para a multidão. E quem era a multidão, senão nossos ancestrais? Aqueles que viram, aqueles que foram beneficiados pelo poder de cura, pelas palavras acalentadoras e pela esperança significada ali pela aparência física, pela voz de Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus porque ouvimos falar de Jesus, mas nós nunca vimos Jesus. Eles viram. Eles estiveram presentes em todos os momentos em que Jesus pregava, em que Jesus falava da nova era, do novo momento, da esperança da ressurreição, de um mundo onde não houvesse dores, choros, mágoas, intrigas, problemas. O mundo celestial. Mas as pessoas foram imediatistas, foram venais. E com certeza absoluta, naquele período,
Na multidão estavam pessoas beneficiadas pelo que hoje é Bolsa Família, pelo que hoje é Vale Gás, pelo que hoje é distribuição de peixe. Porque esse tipo de assistencialismo serve para manipular mentes. Então não houve naquele momento apenas uma escolha entre Jesus e Barrabás. Houve ali a caracterização do assistencialismo que manipula as pessoas. Porque as pessoas, por tudo que eu já li da Bíblia, estavam exauridas. Eram pessoas escravizadas, pessoas não letradas, pessoas sem perspectiva de prosperar, pessoas que estavam comendo pão que Pôncio Pilato amassou. Portanto, era esse o momento das pessoas darem um grito de libertação, um grito cujo nome era um só, Jesus. Mas não compreenderam dessa forma e fizeram o que hoje a gente está assistindo neste país, com pessoas gritando Barrabás. Porque Barrabás estava preso como ladrão. Aí quando você contemporiza a Semana Santa com o que está acontecendo nos tempos atuais, você vai ver um presidente que é ladrão e que estava preso. E o povo gritou Lula. Não que o outro lado fosse Jesus, mas todo mundo sabia que ali havia o Barrabás. Então, assim como os nossos ancestrais gritaram Barrabás, nos tempos atuais as pessoas permanecem optando pela opção mais perversa, mais satânica. Então, quando as pessoas lá atrás gritaram Barrabás, fizeram com que fosse sacrificar-se o bem, fosse sacrificar-se uma pessoa que só estava pregando coisas positivas, esperança, salvação. E passados 2 anos, ou melhor, 2000 anos, mais de 2000 anos, a humanidade parece que ainda não aprendeu a sua capacidade de discernir, o seu poder de decisão. As pessoas ainda estão muito ligadas a essa questão do imediatismo, né? do jeitinho brasileiro, das coisas que, tipo assim, para nós tudo, para vós nada. Então, as coisas não estão fluindo por conta justamente das pessoas não terem discernimento sobre as circunstâncias. Estamos vivendo momentos difíceis e a Semana Santa requer que nós façamos esta reflexão. O que é que nós faríamos se estivéssemos naquele momento que antecedeu o sacrifício de Jesus, quando houve o plebiscito? Nós gritaríamos Jesus ou nós gritaríamos Barrabás? Porque ali foi a causa. Porque se o povo tivesse gritado Jesus, a história com certeza seria outra. Se você me perguntar que história seria essa, eu tenho dificuldade de responder com exatidão, mas com certeza absoluta a história não seria a mesma. Com certeza absoluta, ali, em forma material, nós teríamos uma situação completamente adversa. E era isso que temia Pôncio Pilato. Então, Pôncio Pilato não queria que Jesus tivesse o poder de uma revolução, de uma derrubada de poder, de governo. E não era essa a intenção de Jesus, nunca foi. Em momento nenhum Jesus colocou em risco o poder dos homens, até porque aqui é um mundo que pertence aos homens. O mundo espiritual pertence a Deus. E Jesus veio com essa predisposição, predeterminado, a levar até as pessoas que precisavam de um acalento, que precisavam de uma esperança, praticamente dizendo, aqui tudo bem, a gente vai sofrer, a situação aqui não é legal, vamos dar a moeda de César a César e vamos tocar o barco, vamos sobreviver, porque lá na frente, no juízo final, se nós correspondermos àquilo que Deus quer de nós, nós reinaremos, nós herdaremos a paz celestial, porque este, sim, era o compromisso de Jesus. Mas infelizmente, esse compromisso teve o percalço das pessoas que preferem cesta básica, Bolsa Família, Vale Gás e eleger os Barrabás dos tempos atuais. Então vamos aproveitar toda a mensagem da Semana Santa para refletir, ter uma empatia,
buscar dentro de nós mesmos respostas sobre o que nós seríamos, o que nós faríamos e o que nós gritaríamos naquele momento crucial em que Pôncio Pilato se dirige até a multidão e pergunta: vocês querem que libertem Jesus Cristo ou Barrabás? O que nós gritaríamos? Eu tenho certeza absoluta, até pelo meu perfil de intrepidez, de consciência política, de ativismo social, eu tenho certeza absoluta que eu gritaria Jesus. E você? Gritaria o quê? Fica a indagação para o início desse programa. Vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, neste bloco eu quero abordar uma questão que tem sido dramática na Bahia, que tem nos deixado bastante preocupados com os últimos acontecimentos. Me refiro à questão da insegurança pública ou da violência em si. Estamos vivendo momentos difíceis e não dá para compreender o porquê disso está acontecendo, já que nós temos uma polícia que não é ruim. Nós temos 30 mil policiais militares, nós temos um corpo de segurança pública que em quantidade e em qualidade poderia nos facilitar uma vida mais tranquila, mais segura. Mas infelizmente isso não está acontecendo. E a questão é política, não é de polícia, é de política. Porque o governador teima em colocar policiais em repartições públicas, inclusive com orçamento para a contratação da segurança privada. Então, toda vez que um policial vai trabalhar num fórum, numa agência de banco ou numa repartição pública, esse policial está faltando na rua. E quando faltam policiais nas ruas, quem manda, desmanda e amedronta são as facções criminosas. A Bahia é o estado entre todos da federação onde existem maior quantidade de facções. É aqui onde o crime manda e desmanda a ponto de furtar o veículo oficial do governador no próprio centro administrativo da Bahia, ou seja, a poucos metros do gabinete da governadoria. É aqui na Bahia onde os assaltantes assaltam bancos dentro do centro administrativo da Bahia, repito, a poucos metros do gabinete da governadoria. É aqui na Bahia onde, pela noite,
lá no centro administrativo, que é onde também fica o comando da Polícia Militar, o comando da Polícia Civil a nível de Estado. Lá você não pode andar à noite, porque é arriscado, é perigoso, e olha que o lugar lá é bastante iluminado. Mesmo assim, há uma vulnerabilidade inaceitável, porque nós estamos falando de um centro administrativo onde estão localizados as sedes das nossas organizações de segurança pública e da governadoria. Então, o que está acontecendo na Bahia é uma coisa inaceitável, porque a gente não pode nunca ter por ano, em média, 5, 6 mil assassinatos, enquanto São Paulo não chega a 4 mil. A Bahia tem menos habitantes em todo o estado do que somente a capital paulista. Em São Paulo se mata muito menos gente do que na Bahia. No Rio de Janeiro, que sempre foi tido como um estado violento, se mata muito menos gente do que São Paulo, que mata muito menos gente do que a Bahia. A Bahia é o lugar onde mais acontecem homicídios. A Bahia é um lugar perigoso. Esporadicamente nós estamos noticiando e lendo notícias, vendo e ouvindo notícias de turistas sendo assassinados na Bahia. Imagine, por exemplo, um cidadão que sai da Suíça para nos visitar, passar uma semana, um mês, 2 semanas, e acaba sendo assassinado aqui. Essa notícia vai para a Suíça como uma coisa que vai apavorar o suíço. E qual é o suíço que depois vai querer nos visitar depois da notícia dessa? Eu tenho um filho que mora na Suíça há 12 anos. E ele me fala que a imagem do Brasil na Suíça é de uma selvageria tão grande que as pessoas estão andando na rua e de repente recebem uma bala perdida e morrem. As pessoas são estupradas na praia, as pessoas são sequestradas. E tudo isso é uma realidade. Porque, infelizmente, as notícias que são ruins acabam tendo um tamanho muito mais assustador, muito maior do que as notícias do Carnaval, do São João, das praias paradisíacas, dos nossos points turísticos. Porque as coisas que são ruins, elas impregnam e elas impactam de maneira muito mais apavorante. Então a imagem do Brasil na Suíça, na Alemanha, onde também tenho muitos amigos, nos Estados Unidos, Canadá, a imagem não é legal. Talvez isso reflita uma realidade que faz com que nós tenhamos 700 mil brasileiros, norte-americanos, visitando o Brasil durante um ano e mais de 7 milhões de brasileiros visitando somente a Disney World, em Orlando, estado da Federação Norte-Americana. Então, somente um estado dos 52 existentes nos Estados Unidos, somente um estado recebe mais de 10 vezes visitantes do que os norte-americanos que vêm ao Brasil. Quem é que vai querer ir para o Afeganistão, para a Síria, para a Ucrânia e para o Brasil diante de uma realidade de guerra? Porque é uma guerra que nós estamos vivendo nesse país. Nesses países que eu citei aqui, existe uma guerra de nação contra nação. É um país invadindo o outro, um país se defendendo. Então você identifica o inimigo. O russo sabe que o inimigo é o ucraniano e vice-versa. O Irã sabe que Israel é o inimigo e vice-versa. E aí por aí vai. São inimigos identificáveis. No Brasil, você não sabe. Porque na própria polícia você tem bandido. Você chega na polícia militar, todo mundo está fardado. Mas entre aqueles fardados, e graças a Deus é uma ínfima minoria, existem alguns que deveriam estar presos, porque são bandidos de altíssima periculosidade. Aí quando você vai para a sociedade civil, a situação é mais grave. Porque aí você vê uma criança angelical, que é a que vai lhe matar, que vai lhe assaltar. Você vê uma pessoa idosa, com aquele jeitinho ingênuo, mas é ela que vai lhe vender o tráfico, vai fomentar o tráfico. Então nós não identificamos a vulnerabilidade. Nós estamos andando pelas ruas achando que a gente está seguro, achando que a gente está bem,
achando que aquilo ali é um lugar tranquilo, quando subitamente a gente acaba sendo vítima de um crime. Então essa imagem que o Brasil tem no exterior nos prejudica bastante. Porque cada turista que vem da Suíça para cá, da Alemanha para cá, significa euros, significa dólares, significa a manutenção do emprego, o crescimento do comércio, significa um país mais desenvolvido. Mas ninguém vai querer ir para um lugar que é conhecido como zona de guerra. A não ser que venha para cá com todo aquele aparato que normalmente é concedido aos chefes de Estado. Se, por exemplo, o presidente da Suíça ou o primeiro-ministro da Alemanha nos visitar, com certeza absoluta, todo o perímetro ali à margem da autoridade, e isso fala em quilômetros e quilômetros, todos eles serão monitorados, né? Ali vão ter carros blindados, vão ter centenas de policiais e muito dificilmente aquela autoridade vai ficar num risco de morte, risco de ser assaltado, de ser estuprado, enfim. Mas isso não acontece com o chamado turista comum e muito menos com o próprio cidadão nativo. Chega na cidade, você não pode, tem bairro que você não pode entrar. E aqui eu vou citar Itabuna, sem citar nome de bairro, até para não estigmatizar a localidade como vulnerável, como um lugar perigoso. Mas tem bairros aqui que depois das 18 horas nem a polícia entra. Até a polícia, e às vezes até o indivíduo mora no lugar, ele tem que deixar a farda no quartel. Porque se ele entrar no bairro depois das 18 horas com a farda, ele corre risco de ser assassinado, como já aconteceu situação aqui em Itabuna, muito parecida com essa. Então você tem bairros aqui que são dominados pelo raio A, raio B, o DMP. E agora piorou, porque está vindo também o Comando Vermelho. Porque nós tínhamos aqui o pendulicalho do Comando Vermelho e do PCC, primeiro comando da capital. Nós tínhamos aqui algumas facções, ou estas mesmo, que eram tipo franchisers dessas organizações nacionais. Então elas se desmembraram, tomaram corpos independentes, mas aí o comando, né, a cúpula do Comando Vermelho, decidiu se estabelecer porque lá o bicho está pegando, né? Você tinha, por exemplo, em São Paulo é o PCC, e no Rio de Janeiro é o CV, que é o Comando Vermelho. Então eles se organizavam tipo assim, ó, esses limites aqui são meus e esses daí são seus. Eu não invado os seus e vocês não invadem os meus. Pronto. Mas de vez em quando ocorrem rusgas e eles acabam entrando em conflito. E aí é onde vem a necessidade da exportação de líderes criminosos. Itabuna está vivendo esse momento. Itabuna está recebendo chefes de gangues do Rio e de São Paulo, e aqui estão fazendo, e já fizeram o PCC. Logo, logo chega o Comando Vermelho, logo, logo chega o PCC, se é que já não está entrando aqui no município. Então nós que já estávamos vulneráveis com as 3 organizações locais, ou seja, raio A, raio B e DMP, agora vamos ter que conviver com o Comando Vermelho e a perspectiva, a iminência de logo em seguida também temos aqui o PCC. E cadê o Estado? Cadê a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal? Você não vê. A Cinquentenário é a via mais importante do comércio e da cidade de Itabuna. São 1.300 metros, mais de 1 quilômetro de avenida, onde tranquilamente, neste exato momento, devem ter no mínimo 20 mil pessoas, entre transeuntes, comerciantes, compradores, visitantes, enfim. Neste exato momento, independentemente do horário, sendo comercial, as pessoas vão estar em quantidade de, em média, 20 mil pessoas. Você não vê 4 policiais nesta artéria, nesta via pública importante da cidade de Itabuna. E se você for para a Avenida Bionor Rebouça, que deve ser 3 vezes maior do que a Cinquentenário, e que cortam vários bairros, finalizando-se no Santo Inês, ou se você for para Roberto Santos, que começa no Conceição, vai acabar no Pedro Jerônimo, que também é uma avenida extensa, quase 3 vezes maior do que a Avenida Cinquentenário, a situação é mais grave, porque você não vê polícia. A polícia, quando aparece nessas localidades, é porque o crime já aconteceu. Aí o SAMU tem que ir,
o rabecão tem que ir e a polícia vai mais para escoltar essas viaturas oficiais, seja para o morto, seja para o que está ferido. Então a polícia só aparece na periferia nesse tipo de situação. Ou então quando vai tratar preto e pobre da forma com que realmente não trata quem é rico e branco. Então nós temos uma insegurança institucional, porque infelizmente a polícia tem lá entre os seus componentes alguns indivíduos que realmente não são humanos, não são civilizados, né? E nem são servidores públicos. Estão servidores públicos, são marginais fardados. Aí para agravar a situação, você tem um perímetro urbano, todo ele dominado pelas facções criminosas. Bairro A, quem manda, o bairro tal, quem manda é o raio A. Já o outro bairro, quem manda é o raio B. O outro, um terceiro, que manda é o DMP. E eles são organizados. Olha bem, ó, organizações criminosas, ou seja, a nomenclatura já define o que efetivamente eles são. Eles são organizados, são muito organizados, porque não invadem os espaços uns dos outros. E quando isso acontece, o bicho pega. Por isso que esporadicamente a gente vê alguns conflitos envolvendo líderes dessas facções. Mas logo as coisas se organizam, tipo assim, olha, 2 ou 3 agentes da facção tal invadiu a área da outra, né, da rival, e aí eles acabaram mortos. E aí, como revide, a outra faz o vice-versa. E aí ficou pago, né? Uma facção matou 2, a outra facção... Aí pronto, eles não querem mais matança, porque eles sabem que o inimigo deles é a polícia, é o governo e é a justiça. Aí eles se organizam, por isso, organizações criminosas. Eles são super organizados. Eles usam crianças, eles usam idosos, eles usam pessoas disfarçadas de evangélicas, até de vestimentas de padres. Eles usam garotas, usam adolescentes, usam crianças. Eles são muito organizados. É uma pirâmide de comando, do chefe até a base. Todo mundo se conhece, só a polícia que não sabe. Só a polícia que parece que não sabe onde é que tem boca de fumo. Até porque aqui se conta onde não tem boca de fumo. Então essa violência precisa de uma resposta do Estado, e essa resposta não está tendo. A polícia tem até conhecimento dos pontos de risco. A polícia sabe qual é o bairro mais perigoso, a polícia sabe quais são os crimes mais recorrentes, a polícia tem até a identificação dos criminosos, a polícia tem um estudo, até porque a polícia é centenária. A polícia tem recursos tecnológicos que os bandidos não têm. Inclusive armamento. Esporadicamente aparece um bandido aqui com fuzil, mas a polícia tem fuzis. Aparece bandido com a granada e a polícia tem granadas. Então a polícia é mais armada, a polícia é mais inteligente, a polícia tem melhor equipamento de enfrentamento, a polícia tem carros blindados, a polícia tem conhecimento, porque a polícia tem informantes em todas as esquinas da cidade. O que a polícia não tem é organização. E aí eu vou dar um exemplo, eu já até comentei uma vez aqui, mas eu acho que cabe repetir. Olha, quando tem um acidente de avião, o mundo inteiro vai para aquele local para pesquisar o que foi que motivou aquele sinistro, para que ele não se repita. E são milhares de empresas da aviação. E todas estão focadas naquele acidente, porque ninguém vai querer que o acidente caia, que um avião caia. O avião, quando cai, matam dezenas, centenas de pessoas. Isso gera não somente um prejuízo financeiro, mas sobretudo um prejuízo de passageiro. Ninguém vai querer viajar, por exemplo, numa companhia que esporadicamente tem suas aeronaves derrubadas por falha mecânica ou por falha humana. Então, quando há um acidente, eles se deslocam para ali, seus técnicos, seus cientistas, seus pesquisadores, e ali vão desminçar, vão tirar o último parafuso para ver o que efetivamente motivou aquele acidente. Por que não faz isso aqui também em Itabuna? Eu falo em Itabuna, que poderia ser aqui um laboratório. Por que o Estado não faz uma comissão especial, investigativa, para definir um plano de ação, né? Um programa de combate ao crime? Por que o Estado não cria um fórum ou um programa, alguma coisa que o equivalha, para que a ciência da polícia, a técnica da polícia,
pudesse agir para prever. Porque normalmente eles chegam depois que o problema acontece. Então, se houvesse esse aparato aqui, se a polícia científica, se a polícia técnica, se a polícia especializada fosse encaminhada para fazer uma pesquisa em Itabuna sobre os motivos que fazem a cidade ter seus crimes recorrentes e de maneira muito gradual, crescente. Então o que acontece? A polícia ia chegar para o governo e falar, olha, tal bairro tem X boca de fumo. Então eles iam mapear. Uma vez mapeada e identificada a localidade, a coisa mais fácil do mundo era, através de campana, pegar as provas e prender os traficantes, os aviões, as mulas, todos esses agentes do tráfico de drogas. Eles não fazem isso porque não são organizados. O crime manda porque é organizado. Eu me lembro, eu fui coordenador aqui em Itabuna, fui em Ilhéus de Itabuna. Aqui em Itabuna eu fui coordenador do Programa Nacional de DST, AIDS e Hepatites Virais. E nós tínhamos um programa lá de investigar os pontos de prostituição na cidade. E tinha uma equipe, que era a Ronda Noturna, e essa equipe só trabalhava sexta, sábado e domingo. Eram 4 pessoas compondo esta equipe. Dentre as atribuições, estava aquela de trabalhar nos pontos de prostituição. E foi notícia na Bahia porque nós identificamos 68 prostíbulos em Itabuna. 68 points, referência da exploração sexual ou das profissionais de sexo, entre heterossexuais e homossexuais, masculino e feminino. Nós identificamos 68. Foi notícia na Bahia inteira. Se nós conseguimos identificar e nós visitávamos esses ambientes para levar informação de prevenção às doenças ou às infecções sexualmente transmissíveis, hepatites virais, HIV e AIDS, por que o Estado também não atribui esse tipo de procedimento, não pratica esse tipo de ação para identificar onde é que está o problema e chegar até o problema, ir até o problema? No nosso caso foi de saúde pública. No caso do governo, nesse contexto, é de segurança pública. O Estado não faz isso, repito, porque é um Estado desorganizado. Enquanto isso, nós estamos assistindo, por exemplo, em Eunápolis, assassinato quase todos os dias. Teve um caso que me chocou. Um jovem de 16 anos, morto pela polícia, filho de um pastor, os irmãos todos evangélicos. O que nos traz a outra reflexão. É a chamada ovelha negra. Os pais, às vezes, educam, dão de si o melhor para que os filhos sejam pessoas e cidadãos bons, mas infelizmente o mundo persuade melhor, o mundo encanta melhor. E o moleque vereda, vai pelo caminho do erro, se envolve com drogas. Infelizmente esse jovem foi morto. Assim é a história de quase todos. Porque quem entra no crime aos 15 anos pode ter certeza absoluta, não chega vivo aos 20. E se chegar aos 20 é porque vai ficar no mínimo 5 anos preso. Ou seja, ele vai perder o melhor da sua fase de juventude dentro de um presídio, lavando cueca para bandido, tendo a vida infernizada, comendo pão que o diabo amassou. Então, se você que está me assistindo agora, se você tem 15 anos e tem convites para entrar na criminalidade, se você está propenso a aceitar esse convite, ou se você já entrou nesse crime, saia, meu amigo, ou não entre. Se você não tiver condições de resistir aqui, saia de Itabuna, vá para outro lugar. Porque em qualquer lugar que você for, se você entrar no tráfico de drogas, no assalto, nos crimes, posso lhe garantir que você não vai ter mais do que 5 anos de vida. Você vai morrer ou pela polícia, ou pelos comparsas, ou pelos rivais. Não tem mais do que 5 anos. E repito, ocasionalmente, se acontecer o milagre de você passar pelos 5 anos, você vai ser preso.
E aí você vai perder 5 anos da sua vida. Sabe o que é a pessoa perder 5 anos? Ficar dentro de um cárcere. Quando ele sair, as ruas não são as mesmas. As casas estão pintadas de outras cores. Os prédios foram modificados, alguns até tombados, alguns até desmoronados. As ruas foram redelineadas. O trânsito foi... Até a cédula, até a moeda não é a mesma muitas vezes. Com certeza o valor não é o mesmo. Empregabilidade, esqueça, ninguém vai querer empregar um ex-presidiário, sobretudo quando é envolvido com drogas. Então o momento é do adolescente ajudar também a sociedade a diminuir essa onda de crime, não entrando nela. Não entre. Porque entrar é fácil, sair é muito difícil. Porque sair requer você ter que se mudar. Porque se entrou no crime e quiser sair e permanecer na cidade, mesmo que se converta no cristianismo, na religião, o resultado vai ser fatídico. Fica aí para reflexão. Vamos a um breve intervalo. É coisa muito rápida. É um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, já que nós falávamos de segurança pública no bloco anterior, eu quero permanecer nesse assunto, mais focado na questão da educação. Nós estamos assistindo episódios lastimáveis de alunos espancando professores. Isso me deixa assustado. Porque quando o aluno quebra o braço de uma professora, dentes, espanca, fere uma professora, dá para imaginar o que ele seria capaz diante de uma companheira, né, de uma esposa, de uma irmã, de uma prima, de uma vizinha, de um amigo ou da própria mãe. Porque também estamos assistindo, infelizmente, notícias de filhos que matam mãe. Então, na educação, quando você tem um aluno que é indisciplinado, que bagunça na sala de aula, que confunde recreação com momento de aprendizado, essa é uma erva daninha. Eu sou extremamente a favor de que ele seja tratado como uma pessoa doente, não como um criminoso, até porque eu acho que muitos nem têm noção. Às vezes faz isso para bagunçar, para se amostrar para os colegas. Então ele é um doente. Então o sistema, a pedagogia, o Estado, deveria ter pelo menos um espaço isolado, uma outra localidade, porque ele tem que ser tirado daquele ambiente, para não impregnar os demais,
para não estimular outros também a agirem de maneira violenta contra professores. Então esse aluno tem que ser levado para um espaço onde ele aprenda civilidade, educação, disciplina. Porque não pode simplesmente expulsar. Porque o aluno que bateu na professora e que é expulso, ele vai sair do radar do Estado, mas vai entrar no radar das facções criminosas. Porque quando o indivíduo chega ao ponto de espancar uma professora, ele já entrou num grau de comprometimento, de perversidade, mas tão elevado que dali não pode esperar coisa boa. Então ele é um doente. É igual o cidadão que bate na esposa, né? A violência doméstica requer que nós cuidemos da vítima, mas não abandonemos o agressor. Porque ele vai se separar, ou melhor, a mulher vai se separar dele, muitas vezes isso acontece, né? Mas ele vai pegar outra mulher e vai continuar espancando. Então ele, na verdade, é um criminoso doente. É um doente que praticou crime. E como tal, tem que ser tratado, tem que ser vigiado, tem que ser monitorado. Assim também é o aluno. Então a sala de aula é um espaço de aprendizado. É ali onde nós vamos ter do mestre ou da mestre as informações que vão facilitar nós trilharmos o caminho da prosperidade. Porque hoje com a educação está difícil, mas nem sem ela. Então quando a gente não venera o professor, quando a gente não trata o professor como o tio, como a tia, como a mãe, como o pai, a perspectiva é de um projeto fadado ao fracasso. Eu me recordo que na minha adolescência, sobretudo na minha adolescência, depois dos 12 anos até os 17, nós tínhamos eu não vou, nem vou falar de infância, de adolescência. Nós tínhamos o professor como uma divindade, né? Estava ali na nossa frente uma personalidade com equivalência de pai e de mãe. Nós venerávamos. Eu não conto quantas vezes, sobretudo quando eu era criança, que adolescente eu já trabalhava, né? Eu fui contínuo do Banco Real, depois eu fui para o governo, depois, enfim, eu fui para a iniciativa privada, mas quando eu era criança eu não tinha renda. Então aí eu ficava pedindo dinheiro aos tios, aos meus avós, porque eu tinha que comprar um presente para minha professora, seja no aniversário dela ou seja no dia dos professores. Aí um dia antes, um dia depois, eu sempre chegava e eu era chamado de bajulador, de puxa-saco, mas aquilo não me afetava, porque eu queria agradar aquela pessoa que estava me ensinando as 4 operações matemáticas, a lidar com o vocábulo, a lidar com conjugação de verbo, né, a conhecer a história, a ciência, enfim. Então eu tinha o professor como um parceiro imprescindível para o meu futuro promissor. Mas não é isso que acontece hoje. Não acontece. Meus filhos, eu tenho 3 filhos, e uma das coisas que eu sempre fui elogiado pelos professores e professoras deles era que eu não perdia uma reunião de professores. Eu não perdia, eu ia em todos. Aqueles que, por eventualidade, eu estava indisponível, viajando, doente, coisa que valha, aí eu pedia para alguém, um irmão meu, ou o meu próprio pai, ou a minha mãe, eu sempre pedia alguém da minha confiança para ir participar, que eu queria saber a vida do meu filho na escola. E era numa reunião com os pais que a gente tinha esse conhecimento, porque quando o professor faz, quando o colégio faz, a classe 8ª série, reunião com os pais, pronto, 40 alunos, só apareciam 4, 5 pais, mas eu estava lá sempre, nunca faltei. Rara foi a vez que ou raras foram as vezes que eu faltei a reuniões, mas sempre tinha alguém, repito, da minha confiança, da minha família ali me representando. Então, você tinha como monitorar, você tinha como acompanhar. Não tinha como você não saber do que estava acontecendo na sala de aula. Certa feita eu procurei o hoje vice-prefeito Júnior Brandão. Ele na época era diretor do CISO. E tinha uma coisa que me preocupava toda vez que eu passava ali de frente ao colégio, porque eu via muitas meninas mesmo, 14, 15, 13 anos, tal, namorando, ou já tirado a farda, né? Tava com aqueles, não sei bem como é o nome, mas parece sutiã, sabe? Não era sutiã, não. É uma peça, Boring, parece, alguma coisa assim, eu realmente não sei o nome.
Mas era uma coisa que era inconcebível para um adolescente. Mas o que me chamava a atenção não era o fato em si, dos adolescentes estarem namorando na porta da escola, ou as meninas vestindo roupas de Kenga na porta da escola. O que me preocupava era eles estarem na porta da escola. E por isso eu procurei o Júnior Brandão. E falei para ele da minha preocupação. Falei, ô Júnior, você é professor, Júnior, e é educador porque você tem filhos. Não é certo o que está acontecendo. Estudante é para estar dentro da sala de aula, nem é no pátio, exceção para o momento da recreação. Estudante é para estar dentro da sala de aula. Ao término da aula, ou do turno, o estudante tem que sair da escola para a sua residência. Não pode ficar na porta da escola. Ainda que desvie, ainda que da sala ou da escola saia para outro itinerário, outro roteiro, mas não pode ficar na porta da sala de aula. Ou melhor, da escola. Aluno é para ficar dentro da sala de aula. Saindo da escola é ir para casa. Nunca, jamais na porta de escola. Veja, por exemplo, na escola militar, porque eu fiz essa pesquisa. Eu fui em várias escolas. Depois desse episódio com o Júnior, eu me atentei, né? Ainda existia o colégio Josué Brandão. Aí eu fui no Josué Brandão, fui no Cionf, eu fui no colégio militar, eu fui no Félix Mendonça, eu fui em várias escolas, várias. E a única, fui na escola modelo, inclusive, a única escola que depois de batida a sineta de término do turno, que não estavam crianças, adolescentes, namorando na porta, brigando, jogando coisa um no outro, a única foi a escola militar, a única. E eu observei por quê. Internamente, é claro que deve ter ali uma ordem de disciplina, né? Eles devem dizer para os alunos, olha, saiu daqui é para casa, não pode ficar aqui na frente. Creio que isso ocorra. Mas além disso, ficavam na porta do colégio militar monitores. E eu me lembro que logo à esquerda tem um ponto de ônibus. E tinham 4 rapazes, adolescentes, que estavam conversando de maneira ordeira, mas conversando mais distante do ponto de ônibus. Aí eu vi o monitor gritar de lá, ei, estão fazendo o que aí? O ponto de ônibus é ali, não é aí. Para você ver o cuidado que o colégio militar tem com o seu alunado. Isso não acontece com nenhuma outra escola. Todas, 100%, falharam nessa minha pesquisa. Todas estavam com alunos arredios, alunos violentos, alunos agressivos, alunos com roupas já mudadas, porque eles até entram, porque são obrigados a entrar com a farda. Mas ao saírem da escola, eles tiram a farda e vestem roupa de Kenga, de maconheiro, de vagabundo, e ficam namorando na porta da sala, na porta do colégio. Namoro para adolescente, pelo menos deveria ser ali em casa, né? Não deveria ser, porque adolescente tem que estudar. Mas já quer namorar, namora ali, ó, em casa. Namora num lugar, numa praça. Mas escola não é lugar de namorar. Escola é lugar de estudar. Escola não é lugar de estar no seu passeio com adolescentes com comportamento abusivo, agressivo. Porque a escola é símbolo de educação, de civilidade, de disciplina. E não é isso que a gente testemunhou em 100% das escolas que visitamos com esse propósito, com exceção exclusiva da escola militar. Todas as outras são abusivas nesse tipo de monitoramento. Quero aproveitar aqui e deixar essa minha informação como orientação para que o professorado, sobretudo os diretores de escola, sempre que houver... Tem situações que de uma aula para outra há um intervalo, por exemplo, de 1 hora. Isso não deve existir. Na pedagogia, a aula de ciência, logo em seguida de biologia. Então, tem que haver na organização da escola uma coisa de não haver interrupção, de ser uma aula renitente, uma aula logo depois da outra, que é para não permitir que o aluno tenha o álibi de sair da escola ou de sair da sala.
Aluno entrou na escola, tem que passar de aula. Uma vez dentro da sala de aula, ele tem que ser motivado a permanecer na sala de aula e querer voltar no dia seguinte, porque ele vai querer estudar. O que nós estamos assistindo são bagunceiros, vagabundos, que vão para a sala de aula atrapalhar o colega que quer estudar e atazanar a vida do professorado. Então tem que haver aí um repensar, uma repaginada na metodologia da pedagogia, para que nós tenhamos uma educação que efetivamente evolua o indivíduo, faça o indivíduo prosperar, crescer, se desenvolver e se tornar um cidadão respeitável. Não é, infelizmente, o que está acontecendo atualmente. Nós vamos, terminando o programa de hoje, agradecendo a todos que têm nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.